Boa noite, igreja. Que Deus abençoe a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês na sua companhia nesta noite. E também quero agradecer você que está nos assistindo pelas redes sociais. Um forte abraço. Te desejo toda a paz, toda a graça que Cristo pode proporcionar na sua vida também. Estou muito feliz aqui de estar nessa noite. Meu coração se enche de alegria quando venho na presença do Senhor ser um instrumento nas mãos dele. É um privilégio estar aqui transmitindo a mensagem de Deus. Por isso que neste momento, antes de mais nada, eu quero que aí onde você está, curve sua fronte, feche seus olhos, para que possamos falar com Deus. Pai querido, Pai de amor, louvado, engrandecido, exaltado, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado por esse momento, Pai, que estamos vivendo. Um dia menos da breve volta do Senhor aqui nesta terra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos usa para sermos instrumentos em Tuas mãos. E muito obrigado por essa igreja que estamos aqui e a igreja que está espalhada por todo esse mundo, em cada casa, em cada lar, em cada família que essa mensagem está chegando. Muito obrigado por cada irmão que lá está. Cuide de nós. Neste momento eu quero emprestar a minha boca para ser boca de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nessa noite eu escolhi um tema que me chama muito a atenção. E pode ser que também chame a sua atenção. E ele vem nos falando muito de um tema que muitas vezes nós não aceitamos, um tema meio controverso, e ele nos mostra um pouquinho sobre o nosso estilo de vida, o momento que a gente passa. Eu vim falar sobre as lágrimas. Lágrimas. Quando eu falo essa palavra, quando eu entro neste tema, o que vem em sua mente? Lágrimas. Aí fui pesquisar um pouquinho sobre lágrimas. As lágrimas, ela é uma gota quando rola no seu rosto. Se você apara essa gota, ali você encontra um universo de substâncias. Há alguns teóricos que falam que a lágrima, a gota de uma lágrima, ela é bem representada pela tabela periódica. Pelo seu universo, pela sua diversidade de substâncias que contém aquela minúscula gota. A lágrima, ela tem alguns objetivos. Ela serve para lubrificar os olhos, para expressar um momento, um sentimento que você está passando naquele momento, ou perdurando por um longo período. A lágrima, ela nos mostra também quem você é, o que você se alimenta. Ela nos dá muitas informações. Então, a lágrima ela é muito importante. Eu comecei a buscar, e a lágrima ela é comum no nosso dia a dia. Comecei a buscar informações de alguns momentos que a lágrima rola dos nossos olhos, né? E a lágrima ela rola, principalmente, eu comecei a perceber no nosso culto da madrugada. Pela comunhão com Deus e pelo sono. Porque cada vez que nós bocejamos, ao fazer um movimento na nossa mandíbula, no nosso músculo do rosto, ele comprime as glândulas lacrimais, ali expele o líquido, a lágrima, para fora. E isso aí é o que mais me chama a atenção, porque todo dia de manhã eu estou lacrimejando. Às vezes, quando eu vou orar pela manhã, aí eu levanto da minha oração lacrimejando, minha esposa, amor, está chorando porque o que aconteceu? Você está triste? É a primeira coisa que vem na nossa mente, que a lágrima só desce quando nós estamos tristes.
Mas a lágrima é uma expressão também de felicidade. A lágrima também desce quando nós temos alguma coisa para dizer, nos sentimos reprimidos e não falamos, e ali começa a acontecer, às vezes, uma sensação dentro do nosso globo ocular, como se fossem soluços, e o olho começa a palpitar, a pular, e ali também escorrem as lágrimas. E as lágrimas estão presentes sempre na palavra de Deus. E quando eu falo em lágrimas, eu lembrei de algumas pessoas no decorrer dessa mensagem. E o texto base que nós vamos usar nesta noite se encontra no livro de Mateus. O Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4. Eu usei esse texto porque ele me chama sempre muita atenção. Porque aqui acontece um contraposto. E isso me causou um choque no primeiro instante. E ao perceber isso, eu comecei a ler e tentar entender o texto, cavar no texto. O que Cristo quis nos dizer através deste verso? Ele vem aqui numa sequência de bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado, como a grande maioria de nós já conhecemos, é uma palavra que, traduzindo melhor, se diz uma pessoa mais que feliz. É uma felicidade enorme. Então, entendendo isso, Jesus está dizendo, você mais que feliz são os humildes, mais que feliz são os mansos, mais que feliz são aqueles que são os misericordiosos. E tudo isso eu entendo e compreendo, que fazer estas coisas me traz mais felicidade para mim do que para aquele que está sendo servido. Mas o que me chama a atenção no verso 4 é que diz que mais que felizes são os que choram, porque serão consolados. E isso me causou uma angústia. Porque o momento de choro aqui me vem a entender que Deus tá falando, Jesus está falando do consolo. E se você precisa de um consolo, você está passando por um momento de angústia. Você está passando por um momento de sofrimento. Eu não sei de onde você veio, não sei onde você está, não sei qual é a situação da sua vida, mas pode ser que você veio aqui nesta noite com o coração angustiado, aflito. Pode ser que você tenha chorado antes de sair de casa, porque nós passamos por diversas dificuldades aqui nessa terra. Pode ser que o teu choro vem perdurando por algum tempo e você não sabe mais o que fazer. Eu quero dizer para você que a promessa é: felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Mas eu comecei a buscar e entender quem será consolado. Quem será feliz por chorar, por sofrer? E no momento difícil, de dor, é difícil dizer que eu sou feliz. Mas nós vamos entender o porquê, que felicidade Cristo está nos falando. Qual é o consolo que Ele nos promete? Eu pesquisei alguns momentos de choro na Bíblia. Eu quero trazer aqui 3 momentos. Primeiro são os que choram em sincera tristeza de coração pelo pecado. Aquela pessoa que peca, que tem o temor de Deus, que o Espírito Santo está atuando nela de forma poderosa, está impactando o seu coração, está falando ao seu ouvido, está motivando ele a se voltar para o caminho da verdade, relembrando a lei de Deus, relembrando o seu tropeço para se desviar do caminho. A pessoa chora em tristeza do pecado, remorso. E eu lembro, o primeiro exemplo que me veio à mente também se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, lá no finalzinho do Evangelho, capítulo 26, corrigindo, verso 75.
capítulo 26 de Mateus, no verso 75, nos diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro, ele chora neste momento, lembrando as palavras, as suas palavras agora diante do mestre, o qual o amou, o qual o protegeu, o qual agora tinha dado a sua vida para a salvação daquele homem. Ele lembra as palavras que havia dito e ele chorou amargamente. Nós vivendo aqui nessa terra, nunca seremos perfeitos. Nascemos na iniquidade. O pecado está entrelaçado no nosso DNA hoje. Estará até o dia da glorificação. Todos nós erramos. Hoje, amanhã. Agora, a diferença do crente fiel é aquele quando erra, se arrepende e chora. O choro nesse momento ela é uma demonstração de arrependimento e nos dá a entender que você está buscando novamente a graça de Cristo na sua vida. Então não tenha medo de chorar. Quando você errar, coloque para fora, demonstre para Deus que você é insuficiente, as suas atitudes, as suas ações é insuficiente para buscar agora o perdão ou para entender e compreender que precisa ter uma nova vida sozinho. E por falta de força, pela sua vida não está no seu controle, você demonstra fragilidade e chora. Aí o Espírito Santo, Deus atua na sua vida e te dá força e poder para superar esse momento. Ele vai te consolar. Cristo vai mostrar suas marcas e dizer: eu morri por você, os teus pecados estão perdoados. Grande consolo esse para Pedro naquele momento. Mas também nós temos aqui outro exemplo que se encontra também no mesmo capítulo que nós estamos lendo, agora de uma pessoa que não chorou. E aí vem a importância e qual eu friso nesta noite, que nós devemos expressar agora esse momento de choro. Ele é importante, porque quando o choro não vem, acontece o remorso. E o remorso é o inimigo do cristão. Se encontra no verso 3 do capítulo 27, verso 3 a 5. E diz assim, 27, 3 a 5. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Quando nós não choramos, quando nós não colocamos para fora o nosso pecado, as nossas falhas, os nossos desejos que nos afastam de Deus, o remorso toma conta do nosso coração, não há arrependimento e o remorso destrói um coração vazio. Quando o Espírito Santo para de atuar na nossa vida, quando rejeitamos Ele de forma concreta e afastamos Ele do nosso coração, o remorso toma conta e eu percebo que ali fica um vazio, e o remorso é como um câncer que fica comendo, aquela angústia, aquela aflição, que nada pode tirar. E aí vem na mente da pessoa: eu não consigo mais viver. E vai tentar contra a própria vida, que foi o caso de Judas. Então você que está passando por um momento difícil, que errou, que tem errado uma vida inteira, não deixe o remorso tomar conta do teu coração. Essa noite é noite de recomeçar. É noite de chegar para a pessoa, para o seu amigo, para a sua família, peça perdão. Expresse seu sentimento, mesmo que for difícil. Eu não sou acostumado a abraçar, abrace a pessoa. O abraço cura um remorso.
O amor cura o remorso. E eu acredito muito forte no amor. Porque o amor derruba, como diz a música, rompe barreiras, né? Derruba todas as grades que Satanás pode ter colocado na sua vida para impedir o acesso do Espírito Santo. E quando existe amor, agora aquela carapaça, aquela grade, aquelas correntes são derrubadas, são quebradas e o Espírito Santo começa a atuar na sua vida novamente. O amor, ele é importante, não sinta remorsos, fuja dele. O segundo passo que eu encontro, as pessoas que choram por causa dos maus tratos causados pelo pecado. Agora é o contrário, tem a pessoa que chora pelo pecado cometido. Agora eu levantei alguma situação aqui das pessoas que choram em virtude das consequências que o pecado causa com as outras pessoas. E um belo exemplo disso é quando acontece ali com Jairo, em Lucas, 2 livros à frente, Lucas capítulo 8, verso 52, é um bom exemplo de um choro, um tipo de choro, 8:52, nos diz assim: e todos choravam e apranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. As pessoas aqui neste momento choravam, no momento difícil que a família de Jairo estava passando. Uma jovem menina, aparentemente para eles, de pouca fé, no leito de morte, mas para Cristo veio o consolo. Não chore, enxuga suas lágrimas, ela vive. Para mim isso, ao construir a mensagem de hoje à noite, me falou muito forte, porque hoje pela manhã, por volta do meio-dia, recebi uma ligação lá do Rio Grande do Sul, da minha família, a qual o meu pai acaba de perder a sua mãe hoje de manhã. E a distância e as dificuldades no dia de hoje me impediram de estar lá às 4:30 com eles. Me ligaram de última hora. Eu liguei para ele, porque eu vi nas redes sociais, e eu perguntei: pai, por que não falou comigo? O que adianta eu te falar? Porque tu está longe, não ia poder fazer nada. Eu disse: pai, o senhor está bem? E meu pai é uma pessoa bem peculiar. É um gauchão, veio do interior, criado na capital, mas é uma pessoa difícil de expressar amor. Difícil de dar um abraço. Mas eu percebi que essas são as pessoas que mais precisam de um abraço. E ele estava preocupado. A forma de se preocupar comigo era não falar para mim o que estava acontecendo. Aí o pai: você está bem? As coisas acontecem, a vida é assim. A gente não pode se preocupar e vamos seguindo em frente. Mas eu sei que por dentro ele estava destruído. Queria manter a postura, a pose, mas no seu interior estava abalado. Eu disse: pai, chora. Chora que é bom. Enxuga as lágrimas. Aí ele disse: eu não consigo. É preciso chorar. É preciso se compadecer. Não podemos nos acostumar com o que o pecado causa com as pessoas. Os efeitos do pecado aqui nesta terra não pode ser costume da vida do crente. Nós devemos nos comover. Nós devemos chorar. Chorar pela pessoa amada, chorar para aquele que a gente não conhece, chorar e se compadecer com a família, com as famílias que estão espalhadas aqui ao nosso redor. Procurar saber quem está doente, quem está debilitado, quem está passando num momento de fragilidade na saúde física, mental ou espiritual, e orar com essa pessoa. É tudo muito lindo quando nos encontramos na igreja, mas o pastor Paulo falou aqui muito forte no sábado de manhã, e eu fiquei pensando: o pastoreio, ele deve ver de cada um de nós. A visitação é muito importante. Chorar com a pessoa vale a pena. Às vezes vale mais do que querer consolá-la com palavras. Então chorar é preciso. Nós vemos também um segundo tópico também no livro de Lucas, capítulo 19, uma situação agora com Jesus. Lucas capítulo 19, verso 41, nos diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou.
Jesus, nesse momento, agora se aproximando de Jerusalém, ele olha toda aquela cidade maravilhosa. Ele olha para aquela promessa que ele havia feito no passado, que aquele povo escolhido ia ser um povo de bênçãos, ia ser um núcleo de pregação, ia ser um centro de influência para todo mundo. De Jerusalém deveria partir toda a mensagem, toda a glória de Deus, toda a pregação, todos os profetas. Dali eles deveriam partir e pregar o evangelho por onde passar e ser luz para essa terra. E aí Jesus olha toda aquelas construção magníficas, todo aquele ouro, olha toda aquela luz resplandecendo e chora. Ele chora porque, apesar de todas aquelas construções, de toda aquela história, as pessoas não estavam vivendo o propósito para o qual ele havia passado aqui nessa terra. Não haviam entendido a mensagem de Jesus. Ele veio agora para quebrar dogmas, quebrar tradições do seu próprio povo. Jesus foi pós-moderno para a sua época. Ele foi à frente do seu tempo. Por isso que quando ele revolucionou a religião, o evangelho, quando ele veio com a pregação, ele foi mal compreendido. Ele sofreu e chorou, porque aqueles que ele amava e havia escolhido estavam se perdendo. Ellen White, um dos seus textos, nos diz assim: ao participarem de seu amor, entrarão para o seu serviço a fim de salvar o perdido. Participam dos sofrimentos de Cristo e também participarão da glória que há de ser revelada. Unidos com ele em sua obra, com ele sorvendo o cálice de amargura, são também participantes do seu gozo. Então, essa noite nós devemos olhar para as pessoas que estão longe de Cristo, longe de Deus, tanto o seu familiar, seu ente querido, como qualquer outra pessoa que está longe de Deus, e se compadecer, chorar e tentar alcançar essas pessoas. O que eu posso fazer para salvar essas pessoas? Se compadecer com Cristo, porque Cristo chora por nós e chora por todos os seus filhos. Deus é tão maravilhoso. A cidade santa, ela tem um tamanho, ela tem um diâmetro, mas eu creio que ela não se enche. Eu creio que o poder de Deus, ele não é limitado a números. Eu creio que Deus quer salvar a todos. E ele chora quando vê as pessoas agora se entregando nos prazeres da vida, nas drogas, na bebida, nas lutas do dia a dia. Preferem finalizar os problemas tirando a própria vida ou se afastando completamente de Deus para não sentir o remorso do pecado. Mas acaba sendo mais destrutivo, porque Cristo chora por mim e por você. Terceiro passo, a terceira sessão neste momento, são aqueles que choram o pranto da simpatia com os que sofrem. O pranto de simpatia com os que sofrem é aquele momento em que você está preparando a mensagem para o culto de domingo, já com o coração partido, que a sua avó descansou, e aí recebe uma outra ligação. A sua tia acaba de falecer também. Hoje foi um dia de tragédias lá. Agora por parte da mãe. E aí você já não sabe mais o que fazer. Aí ligo para um, ligo para outro. E a única coisa que eu faço é chorar com eles. E eu às vezes me pergunto o que é da nossa história, o que vai acontecer conosco? Qual é o consolo que nós devemos tirar? O que eu posso passar? Como eu posso consolar essas pessoas que estão sofrendo, meus parentes, família? O que eu posso fazer para consolá-los? O que eu posso fazer é usar as palavras de Jesus. As palavras de Jesus me mostram
também uma outra parte, agora em João. João, capítulo 11, verso 35. E as palavras de Jesus é as que me consolam e aquelas que devem, e são essas palavras que devem consolar as pessoas. 11, 35. Diz assim: Jesus chorou. Ellen White, desejado de todas as nações, diz assim: não foi, porém, simplesmente pela simpatia humana para com a Maria e Marta que Jesus chorou. Havia em suas lágrimas uma dor tão acima da simples mágoa humana. Como o céu se acha acima da terra, Cristo não chorou por Lázaro, pois estava para ser chamado do sepulcro. Chorou porque muitos do que o pranteavam a Lázaro havia de em breve tramar a morte daquele que era a ressurreição à vida. Creio que as lágrimas de Cristo, elas rolam para aquele que não aceitou a mensagem e perde a sua vida, estará esquecido eternamente. Mas Cristo e nós devemos chorar muito mais pelas que ficam e rejeitam e continuam rejeitando o Evangelho. Mesmo no momento de morte ou da dor, quando você vai falar de Deus e falar que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida, muito em breve a tia vai voltar, ela vai ressuscitar. E aí perguntam: que Deus é esse? Deus que permite uma pessoa boa morrer? Deus não existe. Eu choro por isso. Eu choro quando as pessoas rejeitam o Evangelho. Porque é no Evangelho, somente em Cristo, que nós encontramos o consolo. Se não for em Cristo, não há consolo. Mais que felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Mas eles só serão consolados se eles estarem em Cristo, se aceitarem o Evangelho, compreenderem a morte de Jesus na cruz, descritos na palavra de Deus. Jesus, ele pode transformar vidas, ele pode secar a sua lágrima, mas isso só vai acontecer se você entender a mensagem que aqui está. Se você aceitar nesta noite, aceitar a palavra de Deus na sua vida. Pare de rejeitar o processo que o Espírito Santo está fazendo no seu coração nessa noite. Procure saber o que Deus, o que Jesus tem para te dizer. Aí então você será consolado. A grande promessa tem o seu ápice agora no livro de Apocalipse. Apocalipse 41. Apocalipse 41, no verso 4, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Para que consolo maior que esse? Aquele consolo onde a morte, a tristeza, a dor do pecado, todas as situações que a vida pode nos trazer de ruins, serão consoladas. Nós, como crentes, não devemos vislumbrar esse consolo todos os dias aqui nesta terra. Por exemplo, às vezes queremos respostas para todas as nossas perguntas, para todos os nossos questionamentos. Algumas vezes o consolo vem, a resposta vem. Mas a maior promessa, a grande promessa é que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai extinguir com todo esse sofrimento. E eu vou me preparar para esse dia. Eu tenho, nesta noite, muitas perguntas que eu creio que não vai ter respostas. Mas eu quero continuar vivendo e servindo as pessoas, dando o meu melhor
fazendo o meu melhor para que elas alcancem o mesmo consolo que eu vou alcançar daqui a alguns dias, porque eu creio que Jesus está voltando. Muitos podem pensar que eu sou um louco em estar pregando essa volta. Perdi muitas amizades quando eu decidi abandonar tudo e viver esse evangelho, viver essa loucura perante os olhos dos homens. Mas é nessa loucura que eu compreendi e entendi que eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. E eu sou bem-aventurado. Apesar do momento de tristeza, eu alcancei a bem-aventurança. Eu estou sendo consolado porque eu creio na promessa. E apesar da dificuldade, das lutas e das dores, quando compreendemos a mensagem, a alegria ela é concreta. Ela não é mais passageira. Eu acredito na felicidade plena aqui nesta terra. A felicidade plena é em cima das bem-aventuranças. Essa promessa não é só para o futuro, é para o dia de hoje, porque compreendemos o Evangelho. E assim nós resolvemos muitos dos nossos problemas. Choramos, secamos as lágrimas e seguimos em frente, falando de Jesus. Ellen White diz assim, no seu texto: ao redor de nós há almas pobres e tentadas que necessitam de palavras de simpatia e atos ajudadores. E ela me chama muito a atenção quando ela diz: cada uma delas são propriedades de Deus. Nós devemos amar cada uma dessas pessoas. Nós devemos nos envolver com cada uma delas. Quando você se envolve na salvação de outras pessoas, você está sendo consolado. Os melhores dias da minha vida é quando eu vivo uma vida de evangelismo, uma vida intensa, trabalhando para a igreja, para a minha família, levando outras pessoas, recebendo um abraço. Nesse momento difícil que eu estou hoje, eu recebi um abraço e disse: olha, muito obrigado, porque você mostrou Jesus para mim. E hoje, como você, eu tenho um jargão que eu sempre uso, eu digo que eu sou louco por Jesus. Eu sou tão louco que eu sou feliz por isso. E esse jovem disse: olha, eu também sou louco por Jesus. Isso é discipulado. E eu fico feliz por isso. Concluindo, Salmos capítulo 30, verso 5, nos diz assim. É uma grande promessa que o salmista nos deixou. 30, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a promessa do crente. É aquele que se abraça em Cristo agora. Em Cristo encontramos a bem-aventurança. Somente nele. Não existe felicidade plena. Não existe ser mais que feliz se não for em Cristo. Por isso que nesta noite eu quero pedir para você: entregue sua vida a Jesus. Não deixe as barreiras que impedem isso, da vaidade, do orgulho, do prazer. Tudo isso é passageiro, é euforia. Euforia passa e amanhã você quer mais, aí vem o vício. Mas chega no momento, aquele prazer já não te dá mais alegria. Aí você busca outro prazer. Isso não é felicidade. Felicidade nós encontramos em Cristo e em Cristo crucificado. É você hoje bater no peito e dizer: já estou crucificado em Cristo. Vivo, não mais eu, mas Ele vive em mim. Essa é a nossa grande promessa. Por isso que eu gostaria de chamar aqui nosso cantor dessa noite. Ele vai trazer uma mensagem musical. Eu quero que você reflita na letra desta música. Se você compreendeu essa mensagem, se você quer essa felicidade plena na sua vida, eu posso te mostrar o caminho. E ao final dessa música, se você quer dizer sim para Jesus, eu quero que você se coloque em pé e vamos fazer uma oração. Eu posso ouvir o som que vem dos ventos e bem mais
mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. E ao Jesus chama, nós vamos para o lar. Ao nosso redor, as profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos. E ao Jesus chamar, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. Os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, vamos para o lar. Ao nosso redor, as profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos. E ao Jesus chamar, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão, sim, viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos.
os mortos viverão, sim, viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, vamos para o lar, para o lar, para o lar. É porque eu sou apaixonado por Jesus. E quero que todos aqui sejam também. Quantos filhos não estão aqui nessa noite? Quantos estão longe de Jesus? Nós precisamos fazer alguma coisa. Amanhã às 6 horas da manhã estamos fazendo 10 dias de oração. Tem alguns guerreiros que estão vindo orando por vocês. Mas eu quero convidar a todos a estarmos aqui no momento de oração. Orar pela salvação dos nossos filhos, da nossa família. Eu choro de alegria porque hoje eu estou salvo. Um dia eu vou contar minha experiência com Jesus. Sou apaixonado por Ele. E eu quero que todos aqui sejam também. Vamos orar. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa bela canção. Me levou perto de Ti. Pude deitar e descansar no Seu colo. Muito obrigado. Abençoe a Tua igreja, cada alma que está aqui sofrendo, cada pessoa que está longe de Ti. Abençoe que o Espírito Santo possa tocar nessa pessoa nesta noite, que ela possa ter um encontro como eu tive contigo, ouvir a sua voz, ouvir as trombetas, poder visualizar e vislumbrar o que Jesus tem nos preparado. Abençoe a cada um de nós, abençoe a minha família, conforte os corações e que todos os momentos de choro que eles possam estar passando neste momento, eles venham entender e compreender e entregar a sua vida para Jesus, para que eles possam ser consolados muito em breve. E assim, cada um de nós que aqui estamos, muitos filhos que estão nas drogas, momento de depressão muito forte, momento de aflição e angústia, o Senhor pode consolar e curar. Só em Cristo somos mais que felizes. Perdoe os nossos pecados, nos leve agora para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos.